camiseta de hoje foi estrategicamente selecionada, porque quando eu falo de dopamina, endorfina, serotonina e adrenalina, eu estou falando também de felicidade. E para um gordinho inveterado como eu, nada mais feliz do que comer um doce delicioso, e é justamente sobre os açúcares, os carboidratos, que nós vamos falar no vídeo de hoje. E se você não sabe ainda, vou te avisar. Você está no Renologia, eu sou o professor Tiago Renó, e se você não está inscrito, se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like porque isso ajuda bastante o canal a crescer, pega papel e caneta, um docinho para dar uma contrabalanceada, porque é hora do estudo. Os carboidratos ou hidratos de carbono ou glicídios são o primeiro grupo de nutrientes orgânicos que nós veremos, ou seja, estão estruturados em cadeias carbônicas. Se formos classificá-los quanto à sua função orgânica, nós vamos dizer que os carboidratos são polihidroxicetonas ou polihidroxialdeídos. Ficou um pouco difícil, né? Mas eu trouxe uma figura que vai ajudar bastante a mostrar o que isso significa. Quando eu falo polihidroxi, significa que eu tenho mais de um radical hidroxila ligado à cadeia carbônica. Hidroxila, que é aquele radical representado por OH-. Então, tanto no exemplo de cima quanto no exemplo de baixo, a gente consegue ver aí uma cadeia carbônica de 3 carbonos e nessa cadeia carbônica eu tenho 2 hidroxilas em cada uma delas. Então, polihidroxi, porque eu tenho mais de uma hidroxila na cadeia carbônica. Agora vamos para a segunda parte do nome, cetona ou aldeído. Quando eu falo cetona, significa que em um carbono do meio da cadeia, eu tenho uma dupla ligação com o oxigênio. Quando eu falo aldeído, significa que em um carbono da extremidade da cadeia, eu tenho uma dupla ligação com o oxigênio. Então a gente consegue observar bem agora a formação desses dois nomes. Polihidroxicetona, várias hidroxilas, no caso aí como eu tenho 3 carbonos, eu tenho 2 hidroxilas e uma dupla ligação com oxigênio no meio da cadeia. Polihidroxialdeído, eu tenho aí 2 hidroxilas e uma ligação dupla com oxigênio num carbono da extremidade. Acho que ficou bastante claro agora, certo? Feito isso, podemos então seguir em frente. Bem, nós temos os carboidratos classificados de 2 maneiras. A primeira tem relação com as suas unidades simples. E aí nós vamos classificá-los de acordo com o número de carbonos que eles possuem na cadeia. Isso é muito tranquilo, nós vamos ver essa classificação já. A segunda classificação vai falar do número de unidades que eu tenho representando a molécula ou então um polímero. E aí nós teremos aí uma classificação um pouquinho diferente. Mas vamos começar com a classificação das unidades simples pela quantidade de carbonos na cadeia. Nessa classificação eu vou chamar de trioses aqueles carboidratos com 3 carbonos na cadeia. O exemplo que eu trouxe aí é a dihidroxicetona. As tetroses possuem 4 carbonos na cadeia. E aí eu tenho a eritrose como exemplo. As pentoses possuem 5 carbonos na cadeia. Tenho aí como exemplo a ribose. As hexoses, 6 carbonos na cadeia. Como exemplo eu tenho aí a glicose, que todo mundo conhece, e as epitoses possuem 7 carbonos na cadeia. E como exemplo eu tenho a deglicero-deglucoepitose. E quando eu estou falando de uma única unidade de carboidrato, que é essa que eu classifico pelo número de carbonos na cadeia, eu estou falando de uma unidade
monossacarídica ou de um monossacarídeo, que é nada mais, nada menos que um açúcar simples. A partir dessa ideia de um monossacarídeo é que eu vou fazer a outra classificação dos carboidratos, que é a classificação por número de unidades que eles possuem na molécula. Para a gente poder entender, antes da gente passar para as demais, eu vou chamar então monossacarídeo a unidade simples e eu vou ter como principais exemplos a eritrose, que é um açúcar de 4 carbonos que participa da via dos fosfatos no nosso metabolismo e do ciclo de Calvin, que é uma via metabólica da fotossíntese. Eu vou ter as pentoses desoxirribose e ribose, que são componentes dos ácidos nucleicos, e eu vou ter as hexoses frutose, galactose e glicose, que são utilizadas no nosso metabolismo energético para a geração de ATP. Quando eu tenho 2 a 6 unidades de monossacarídeos unidas, formando então uma molécula maior, eu tenho aquilo que eu conheço como oligossacarídeo. Oligo significa poucos, tá? Entre os oligossacarídeos vão se destacar os disacarídeos, que são aquelas moléculas formadas por 2 unidades de monossacarídeos, tá? Então, oligossacarídeos, poucos açúcares, vão até 6. Disacarídeos é um tipo específico de oligossacarídeo que possui 2 açúcares. Entre os disacarídeos mais famosos, nós temos a lactose, que é o açúcar do leite. Nós temos a sacarose, que é o açúcar comum que a gente usa para adoçar o nosso cafezinho, e também a maltose. E sobre a maltose eu vou falar bastante quando nós tratarmos do nosso sistema digestório. Não é o momento ainda de falar sobre ela, beleza? Bem, a exemplo dos monossacarídeos, os disacarídeos e a maioria dos oligossacarídeos é solúvel em água e tem sabor adocicado. O que vai ser diferente agora da nossa próxima classe de açúcares, que são os polissacarídeos. Poli, obviamente, significa muito. Se oligo é pouco, poli é muito. E os polissacarídeos são moléculas bastante grandes, são polímeros de açúcares e são fundamentais para outras funções orgânicas que também serão aqui citadas. É importante dizer que são moléculas hidrofílicas, ou seja, possuem afinidade com a água, mas muitas vezes não são solúveis nela e também não possuem o gosto adocicado que nós vamos observar nos mono e nos oligossacarídeos. Muitas vezes o quadro do sabor de um polissacarídeo chega a ser mesmo uma classificação de insípido, ou seja, sem gosto. Ele se aproxima muito dessa classificação. Os polissacarídeos mais importantes que nós temos são, primeiro, o amido, que é uma reserva energética vegetal. Ele reserva glicose para que essa glicose depois possa ser quebrada e gerar energia. O amido, ele é formado por ligações alfa-1,4-glicosídicas. É nesse momento que você com certeza para e se pergunta, por que esse cara está falando isso? Tem um motivo, tá? Por quê? Porque o amido é um polímero de glicose, só que ele não é um único polímero de glicose. E o que vai diferenciar um do outro é justamente as ligações que essas glicoses fazem. Então, quando eu falo de uma glicose, de uma ligação alfa-1,4-glicosídica, eu estou falando de uma ligação entre o primeiro carbono de uma molécula com o quarto carbono de outra molécula. Beleza? Isso é bastante importante para a gente entender essas diferenças. Porque já agora eu falo do segundo carboidrato, do segundo polissacarídeo importante
para biologia. Eu estou falando do glicogênio, que é exemplo do amido, é também uma reserva energética, só que é uma reserva energética animal, tá? Então, amido vegetal, glicogênio animal. E o glicogênio, ele é formado por ligações alfa-1,4 glicosídicas, a exemplo do amido, mas por ramificações alfa-1,6 glicosídicas. Entendem? Nós temos aí uma diferença entre as ligações que essas glicoses fazem e por esse motivo eu tenho diferença no polímero de glicose, eu tenho diferença no polissacarídeo. Outro polímero de glicose que é importantíssimo é basicamente o polímero mais disponível na natureza. E eu estou falando da celulose, que é parte constituinte das paredes vegetais, das paredes celulares das células vegetais. Ela é formada por ligações beta-1,4 glicosídicas. E aí vale a pena a gente ressaltar que, diferente das ligações alfa, as ligações betas são muito difíceis de serem quebradas. Por isso, mesmo sendo feita à base de glicose, nós não conseguimos digerir a celulose, diferente do que acontece com o glicogênio, diferente do que acontece com o amido. Bastante importante isso, tá? As ligações alfa são mais frágeis do que as ligações beta. Por esse motivo, os únicos animais que conseguem fazer essa digestão, que conseguem se alimentar e obter a sua energia a partir da celulose, são os ruminantes, que possuem um aparelho digestório todo adaptado para que eles possam, então, obter glicose a partir da celulose. Outro polissacarídeo importante é a quitina, que ele é formado por açúcares que são nitrogenados, então é uma cadeia de N-acetilglicosamina. E a quitina, ela forma uma carapaça impermeável e uma carapaça bastante dura que nós temos como representante o exoesqueleto dos artrópodes. Em outras palavras, é a casquinha do siri, que é tão gostosa, e é o creque da barata quando você pisa nela. Esse é o exoesqueleto dos artrópodes. Além da quitina, nós temos o ácido hialurônico, que também é formado por N-acetilglucosamina e por ácido glucurônico, ou seja, é uma mistura, né, de um ácido com um açúcar, tá? E o ácido hialurônico nos seres vivos, principalmente em nós, seres maiores, ele é fundamental para a lubrificação das articulações e também para dar elasticidade e hidratação à pele. Tanto que a gente percebe hoje, se você para meia horinha na frente da televisão e vê lá uma propaganda de produto de beleza, de skincare, você vai ver lá, ó, tal creme possui na sua fórmula ácido hialurônico. É justamente por conta dessa hidratação e dessa elasticidade que ele confere à pele. Temos um outro polissacarídeo bastante interessante, que é a heparina, que é um polissacarídeo sulfatado, ou seja, possui enxofre nos seus açúcares e atua como anticoagulante no nosso sangue, tá? Tem gente que toma, inclusive, heparina para fazer tratamento quando sofre por algum processo de trombose, AVC e por aí vai, tá? E a gente usa dentro dos laboratórios a heparina para não coagular o sangue e a gente poder fazer aí determinados exames no qual o sangue não pode coagular. Temos a agarose, também conhecida como agar-agar, que é um polissacarídeo extraído da parede celular de algas, e ele tem aí uma ação bastante interessante na indústria alimentícia e na indústria farmacêutica, já que é ele que faz aí uma boa gelatina. Se você já viu algum programa de culinária, é possível que você já tenha aí ouvido falar no agar, tá?
Na indústria, na verdade, no meio biomédico, quando a gente fala de exames laboratoriais, a gente também utiliza o agar tanto para fazer meio de cultura bacteriano, meio de cultura para fungo, e também para fazer gelzinho de PCR, que é onde a gente vai correr aí a eletroforese de proteínas e de DNA e por aí vai, tá? Bastante importante a gente ter aí o agar tanto na indústria alimentícia, quanto na indústria farmacêutica, quanto nos departamentos para fazer exame laboratorial. E, por fim, nós temos a pectina, que é um componente de parede celular também, a exemplo da celulose, com, obviamente, uma menor concentração. E a pectina, ela é um dos exemplos daquilo que a gente chama de fibras alimentares. No nosso organismo, a quitina também pode ser utilizada como tanto que você encontra na farmácia sendo vendida a quitosana, tá? A pectina e a quitina são utilizadas pela flora natural dos nossos intestinos para poder melhorar aquela flora natural. Então, nós dizemos que elas possuem um efeito pré-biótico. O que é esse efeito? Nós não absorvemos essas fibras, né? Que a gente são polissacarídeos fibrosos. A gente não absorve essas fibras alimentares, elas não viram nutriente para a gente, mas elas criam um efeito benéfico nos nossos intestinos por conta das ações que elas têm com a nossa flora intestinal. E esse foi o nosso vídeo sobre carboidratos, ou hidratos de carbono, ou glicídios, ou felicidade, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas antes eu deixo as nossas redes sociais, @Renologia, no Twitter, no Instagram e também no TikTok. O nosso canal da Roxinha com lives toda semana, escrevendo um livro didático ao vivo, toda sexta-feira às 18 horas. E também o nosso Articulando Renologia, o podcast do seu canal de biologia, que está disponível toda segunda-feira lá no Spotify ou no Google Podcasts e também aqui no YouTube, tá bom? Um grande beijo a todos e a todas e até a próxima!